Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Pularam bastante carnaval? Bom, para quem gosta, né, um prato cheio. Tirando aí a catástrofe do litoral norte, eu acho que foi um carnaval até que razoável, sem muitos adventos, né? Enfim, eu queria trazer aqui hoje para vocês uma indignação da minha parte, que eu já tenho dito em outros vídeos, que é a classe política. Que quando você depende da classe política para poder aprovar qualquer coisa que seja em favor do povo, não é só do aposentado, é em favor do povo, é muito difícil. Vou dar um exemplo aí. Se você entrar com um projeto de lei, a 8949, tá? Um exemplo que nós temos um projeto que foi aprovado já no Senado e está parado na Câmara dos Deputados há mais de 7 anos, né? Então vamos lá. Quando teve agora, antes da virada do ano, finalzinho do ano, os parlamentares sentaram e aprovaram o reajuste dos seus salários. Isso foi feito a toque de caixa, com voto unânime de todos os 564 parlamentares, mais os salários do Supremo Tribunal e da Justiça Eleitoral, ou seja, todo o judiciário, né, foi aumentado em 18% e os deputados e senadores em 38,5%. Isso já é uma vergonha se você contar que o reajuste do aposentado foi 5,93%. E o reajuste do trabalhador, se for realmente aprovado o salário mínimo agora de 1.320, vai ser de 8,99%. Então, por que podem dar... ô Caco, pera, você está falando de 250 milhões de pessoas. Mas é o povo que paga o imposto. É o povo que mantém esses parlamentares de barriga cheia. Então, olha a notícia que eu vou trazer para vocês. Congresso banca até R$79 mil para mudança fantasma, isso está entre aspas, tá? Mudança fantasma, de deputados e senadores. Verba ultrapassa 40 milhões de reais e tem o objetivo de custear deslocamento mesmo de reeleitos e de quem é do Distrito Federal, que não teria necessidade de gastar esse dinheiro. Mas como a verba é garantida pela lei, eles recebem assim mesmo, mesmo que não vão usar, porque eles não prestam conta disso, né? Eles recebem a verba e gastam como quer. É impressionante. Então, 40 milhões de reais. Aí eu volto a dizer, 40 milhões de reais, quantas famílias abastecem, gente? Num salário de 1.320. Faz uma continha aí, que eu estou sem calculadora, eu estou de mudança. Deixa eu ver se eu acho aqui no celular, vai, peraí. Dá mais de 30 mil famílias. Então, você tem uma ideia, esse dinheiro que vai ser dado para parlamentar usar para uso próprio, que não é para mudar, a maioria deles não precisa, já está morando em Brasília. Eu sempre digo que diz Abraham Lincoln, eu sou obrigado a abrir aspas novamente para Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Abraham Lincoln, foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Olha, é perfeita essa frase para a atual situação. Então, se você quer saber o caráter de um homem, dá poder para ele, que você vai saber se ele tem caráter ou não. Congressistas estão recebendo, neste início de ano, verba que totaliza mais de 40 milhões e que tem como justificativa uma situação que não encontra amparo na realidade. Quase todos os 503 deputados federais e 27 senadores da legislatura que teve início no dia 1º, além dos que encerram seus mandatos em 31 de janeiro, embolsaram ou embolsarão R$ 39.300 brutos a título de ajuda de custo para se mudar para Brasília ou para fazer o caminho inverso, de volta aos seus estados de origem. Desse total, 5 senadores e cerca de 280 deputados federais reeleitos
receberam ou receberão duas cotas da verba mudança. Uma pelo fim da legislatura passada e outra pelo início da atual. Ou seja, ele vai receber uma verba para poder voltar para o seu estado e outra para poder mudar de novo para Brasília, estando já em Brasília. Olha o absurdo. Somando um total de R$ 78.600 por parlamentar. A verba mudança é paga até mesmo para o deputado federal e senador que foram eleitos pelo Distrito Federal. Mais um absurdo, o cara mora em Brasília e vai receber para se mudar para Brasília. Além de não haver nenhuma justificativa de fornecimento do auxílio mudança para quem já mora na capital federal e para reeleitos que trabalham e continuam a trabalhar no Congresso, os demais casos daqueles que de fato deixaram de ser congressistas e os que ingressaram na Câmara ou Senado pela primeira vez também são questionáveis. O Congresso já fornece aos parlamentares outras generosas cotas para custeio de passagens aéreas e hospedagens, entre outros gastos. E, além disso, há muitas décadas não é mais comum deputados e senadores se mudarem em caráter permanente para a capital federal. A verba cujo nome oficial é ajuda de custo está amparada atualmente no Decreto Legislativo 172 de 2022, que estabelece a destinação de um salário extra, R$ 39.300, aos parlamentares no início e no fim de mandato. Gente, eu tenho até nojo de ler isso aqui. A origem do benefício, entretanto, remonta ao fim do Estado Novo. A Constituição de 46 estabelece uma ajuda de custo anual ao congressista de todo o país, em uma época em que o Rio de Janeiro era a capital federal, em que o transporte aéreo comercial ainda engatilhava. Era muito novo o transporte aéreo. Então o custo era muito caro para o deslocamento dos deputados parlamentares de fora do Rio de Janeiro. Com isso, congressistas receberam pelas décadas seguintes uma espécie de 14º a 15º salário a cada ano para, abro aspas, compensar as despesas com mudança e transportes, fecho aspas, para a capital federal. Em 2013, uma articulação comandada pelo então presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, MDB, Rio Grande do Norte, acabou por aprovar proposta da então senadora Gleisi Hoffmann, Paraná, hoje presidente do PT, e que limitou a ajuda de custo ao início e ao fim do mandato, de 4 anos na Câmara e 8 no Senado. Desde então, alguns parlamentares apresentam projetos para acabar de vez com a verba ou para proibir o pagamento aos reeleitos, mas nada andou. Tudo para. Como já falei, quando é a favor deles, eles aprovam rapidinho. Quando é contra eles, sem chance. Infelizmente, essa notícia não é uma notícia boa. Para mim é uma notícia vergonhosa, né? Então é isso, pessoal. Eu tenho até vergonha de trazer uma notícia dessa, mas essa é a verdade, né? Se fosse para votar algum projeto para poder dar benefício a um trabalhador, a um cidadão, a um aposentado, ou até a pessoal de baixa renda, carência, isso aí ficaria 1 ano, 2 anos, 6 meses, ou até 10 anos no Congresso, engavetado, não mandaria porque não é de interesse. Agora, quando é para eles, sai de madrugada, sai de dia, de noite, de domingo, sai qualquer dia. Não é só os congressistas. Estou falando quando é para aumento ou liberação de verba para alimento lá para o Senado Federal, ou para o STF. Vocês lembram o caso das lagostas dos vinhos de R$150 mil? Eu não esqueço isso, porque foi uma das maiores vergonhas que eu já presenciei na minha vida aqui, em 60 anos. Se gastar R$150 mil numa garrafa de vinho, R$150 mil eu fiz uma conta naquela época, acho que dava para alimentar 40 famílias com salário mínimo, né? Mais de 40 famílias. Um salário mínimo de 1.320, hein? R$150 mil, uma garrafa de vinho. 10 famílias seriam R$15 mil, né? 100 famílias, R$1.500. A R$1.500 seriam 100 famílias, para vocês terem ideia do absurdo que é isso, certo? Então,
É uma vergonha. Pra que tomar vinho de 150 mil reais? Compra, não sabe nem tomar vinho, toma que suco. Faz que nem o povo, né? Não tem o que beber, bebe água. Agora, por que ministro do Supremo Tribunal Federal tem que comer lagosta e tomar vinho de 150 mil reais? Gente, pelo amor de Deus, o povo precisa acordar. Pedir realmente para esses políticos fazerem o trabalho deles, que é servir ao povo e não servir a si próprios. Tá certo? Então, pessoal, a matéria está aqui no primeiro comentário afixado. Eu espero que vocês não tenham gostado, porque eu não gostei da matéria. Mas esse é o vídeo que eu trouxe hoje, tá bom? Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.